O que é limpeza de dados? Aí você pode pensar, mas como assim, instrutor? É óbvio que eu sei o que é limpeza de dados. Sim, mas às vezes o óbvio tem que ser dito. Me acompanhe. Limpeza de dados é o processo de corrigir ou remover dados incorretos, corrompidos, formatados incorretamente, duplicados ou incompletos em um conjunto de dados. Resumindo, a limpeza de dados é o processo de corrigir problemas nos dados. Eu posso ter um conjunto de dados que está formatado incorretamente. Eu posso ter um outro conjunto de dados com registros duplicados. Eu posso ter um conjunto de dados que uma coluna ou duas colunas estão com dados corrompidos. Pois bem, eu não sei previamente como estão os dados. Eu preciso, portanto, explorar os dados, identificar eventuais problemas e então aplicar diferentes estratégias de limpeza. Ao combinar várias fontes de dados, existem muitas oportunidades para os dados serem duplicados ou rotulados incorretamente. Se os dados estiverem incorretos, os resultados e algoritmos não são confiáveis, embora possam parecer corretos. Um bom exemplo é quando você tem outliers em seu conjunto de dados. Outlier, que eu vou definir daqui a pouquinho, é um valor extremo. Esse é um valor que você vê no conjunto de dados. Tá lá. Ele pode ser um valor muito alto ou muito baixo em comparação com a média dos dados. Pois bem, se você não remover o outlier, ele vai impactar na média dos dados e, consequentemente, vai impactar em todas as conclusões que nós tirarmos a partir daquele conjunto de dados. Ou seja, o outlier, embora não seja um problema de dado corrompido, dado incompleto, ele impacta diretamente na média dos dados. Sendo assim, eu vou apresentar um resultado para o tomador de decisão que não vai estar correto. Então nós temos que identificar o outlier, tratar o outlier e justificar sempre, claro, as nossas escolhas. Não há uma maneira absoluta de prescrever as etapas exatas no processo de limpeza de dados, porque os processos variam de conjunto de dados para conjunto de dados. Mas é crucial estabelecer um modelo geral para o processo de limpeza de dados, para que você saiba se está fazendo isso de maneira correta. Ou seja, não adianta achar que você vai ter um script passo a passo que vai resolver o problema em todos os projetos de análise de dados que você trabalhar. Não vai. O que eu vou trazer neste capítulo para você é uma espécie de visão geral. Quais são as principais estratégias de limpeza? Aquelas que muito provavelmente você vai se deparar em qualquer conjunto de dados. Eu vou apresentar as 3 para você e então vamos trabalhar nas 3 no projeto, aliás, que é de número 3. Veja só. Obrigado e até a próxima aula.